Se algum parente seu aparecer de madrugada, não é ele, não abra a porta. Se você ouvir assovios, não responda com assovio. Se você, assim, tem 7 regras. Pode falar, ela conta que um dia ela acordou e viu um homem deitado nesse vão. Esse corte é do Inteligência LTDA. E agora você verá o caso sinistro. Escutar a voz da pessoa e a pessoa fala, não falei nada. Não te chamei, né? Também. Mas é uma das coisas, não pode responder quando você ouve, ô, Daniel! Mas a voz Mas a voz de alguém que você conhece. Exato. Então, mas- Como que você vai Mas o negar? diabo consegue. Nos montes, o quê? Nos Apalache. montes Apalaches tem isso aí, né? O quê? Uma das regras, tem regras. Você vai mudar lá pra sua casa no Montes Apalaches, todo feliz, constrói uma casa bonita. Imagina Os morar vizinhos lá. Vem lá e fala assim, ó, você vai morar aqui, vizinho, bem-vindo, tombolo. E todas as regras do bairro, que são... Se algum parente seu aparecer de madrugada, não é ele, não abra a porta. Ok. Se você ouvir assovios, não responda com assovio. Se você, assim, tem 7 regras. Pô, que- tipo aquela série From lá, Muito Origem. parecido, É Origem, né? Origem, From Origem. Mas assim, a gente caras fala que é aparecem- 7 além, né? From, não sei se você já viu. Então, eu recebi um relato que é também bem parecido com esse do menino do Doce, que é um relato humano, não tem nada de sobrenatural. Mas é num sítio. As crianças moram num sítio, moravam, o cara contou, ele já é adulto. Morava num sítio com 3 irmãos. E aí a mãe e o pai trabalhavam na cidade. O que eles faziam? Apagavam as luzes da casa e brincavam de assoviar. Então, um era o pegador, os outros se escondiam, ele falava, assovia. Aí cada um assoviava. Tipo gato mia. Gato mia, perfeito. E aí ele ia pegando. Acontece que naquele dia, ele assovia, fez tu, 3 e fez um tu, quarto assovio. Que veio de outro lado ali. Ele, pera lá, isso aqui é estranho. Aí ele assovia, de novo deu 4, mas aí ele escutou o primeiro mais perto, ele viu que era o irmão dele, pegou. Peguei você. Ele comentou com o irmão, você ouviu um assovio? A mais o irmão falou, ouvi, mas é alguém zoando. Então faltam 2 assovios. Ele assovia, fez pipi e pi, fez o terceiro longe, aí o irmão falou, para tudo, acende a luz. Acenderam, os outros irmãos já estavam, ai, tem alguém assoviando na cozinha. Foram lá, tinha mesmo. Invasor. O cara tinha escapado de um hospital psiquiátrico, doidão, tava Gente. comendo o lixo dos caras, E brincando. ia atacar as crianças. Gente. Aí eles correram pro vizinho, e aí o cara conta que depois prenderam o cara, levaram de novo, mas assim, não é sobrenatural, mas, mano... Mas o pensa perigo nisso. era até pior. Pior até. Você me deu E ele gatilho agora. respondia o assovio também, É, na brincadeira. Ele entrou na brincadeira. Eu lembrei de tem uma prima, na verdade não é prima, minha prima da minha mãe, ela faleceu já, mas ela morava em Camanducaia. E ela conta, sabe quando você tem não sei se hoje tem mais hoje igual antigamente, mas aqueles armários que tem um espaço entre o armário e o teto da casa? Sim. Tipo, hoje em dia o pessoal constrói já rente ao isso teto. era normal antigamente. Põe Mas no não dia, é, ou põe a você coisa colocava e ficava um espaço. Ela conta que um dia, essa menina, ela era médium, ela via muito espírito, ela tinha relatos incríveis. Tadinha, teve uma doença, faleceu. Já me contou alguns pessoalmente, mas ela não gostava muito de falar. Ela conta que um dia ela acordou e viu um homem deitado nesse vão. Nesse vão entre o armário e o teto. E era um homem, era uma pessoa em situação de rua que entrou lá e entrou lá em Ela cima. pensou, tô tendo uma Ela visão. falou, é um espírito. Não é um espírito, era um homem. Deixa eu te perguntar, essa daí é a doidinha da rua? Não é a doidinha da rua, é outra. A doidinha da rua era a minha vizinha. A doidinha da rua depois, assim, que são maravilhosos. É, assim. a doida da rua, eu sempre falo que eu acho que a minha aura espiritual, se for pra acreditar, foi aberta nesse dia. Porque tinha uma moça lá na rua. Por que a gente fala doidinha da rua? Porque o pessoal, na verdade, o pessoal chamava ela de doida da rua. Era doida, aquela ali é doida. Ela morava numa casa que tinha um quintalzão assim com árvore e tudo na frente. E ela sempre foi uma moça muito elegante, andava com os vestidão assim, todos azulzinho, cabelinho, né? Você olhava pra ela e falava, nossa, ela é sempre educada, tal. Aí um dia ela chamou eu e uma menina que ficava na rua lá, brincando, a Ariane, e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Vem cá me ajudar num negócio. E aí a Ariane falou, essa é doida essa daí? Não vamos entrar não, porque o pessoal fala que ela é doida. Aí a gente, vamos rapidinho, ela é boa, ela é legal. Fui eu e a Ariane, entramos na casa dela. Ela sentou eu e a Ariane de frente com ela e falou, tudo que ele pedir, vocês me falam depois? Aí nós assim, né? Que ele que, né? Ela, só me fala o que ele vai pedir, tá bom? Aí ela baixou a cabeça e ela volta. Quem são vocês? Aí nós. Daniel, aí Ariane, gente, Daniel, Ariane. Cara, foi antes dos 7 anos, porque eu me mudei da Vila Oliveiro, lá em São Paulo, quando eu morava lá. Eu me mudei com 7 anos de lá, então foi antes disso, que eu brincava na rua lá. E aí ela, eu quero cigarro. Ele ou ela, eu quero cigarro, eu quero cachaça.
Aí já voltou. Aí ela, e aí, o que ele pediu pra vocês? Aí a gente, ele não, você, né? Ela, o que pediu? A gente, quer cigarro, cachaça. Obrigado, meninos. Aí deu um docinho pra nós e a gente foi embora. Ela perdia a consciência. Então, acho que ela era médium, né? Incorporou. Mas, mas o pessoal falava doida, talvez por essa intolerância religiosa. Total. Então jogavam ela no escanteio ali e tal, né? Mas pra mim foi a primeira experiência que eu nunca esqueço. Eu era muito pequeno e ela incorporou na nossa frente alguém, alguma entidade, pediu algo porque ela não conseguia lembrar. Olha que coisa. E aí eu me lembro disso até hoje. Eu tô vendo a imagem dela sentada com o cabelão baixo, assim, tava de um vestido azul e tal. Eu lembro que ela tinha vindo da feira, colocou as sacolas com as coisas da feira, acho que pra gente não demorar na casa dela, e incorpora algo na nossa frente. Eu passei por uma coisa assim, adulto. Trabalho como ghostwriter, escrevo livro para pessoas, né? E eu sou contratado e eu passo um questionário, a pessoa me diz o que precisa, são livros de ficção, não ficção, qualquer tipo de livro. Aí uma família me contatou e falou assim, vem aqui para escrever o livro do nosso pai. A moça me contatou, aí eu perguntei umas coisas, fiz o pré-orçamento, ela topou, fui lá. Geralmente não é presencial, mas esse eu fui presencial porque era São Paulo mesmo. Cheguei lá, a moça me recebeu super bem e falou, ele tá lá na outra sala. Eu fui, tinha um senhor sentado, sentei lá, ele começou a falar então. Em 1975, eu estava em não sei o que lá, eu fiz pra gravar, comecei a digitar, não digito tudo que a pessoa tá falando, só os tópicos e tal, pra depois decidir o que vai ser de capítulo e tal, né? Anotei. Acabei e tal, deu a hora, eu levantei, fui lá na outra sala, mostrei, aí deu tudo certo, eu tava conversando, aí veio o pai dela, tchau, ela, tchau pai, não sei o que, não, tchau pai não, ela falou só tchau, todo mundo tchau, o cara foi embora. Eu, pensei que ele morava aqui, mas tudo bem. Peguei dinheiro, assinaram o contrato, voltei na semana seguinte, a mesma história. Na terceira semana, que não foi seguida, essa pulou um pouquinho, sentei lá, não tinha ninguém na cadeira. Sentei e fiquei esperando. Aí a moça veio e falou, hoje vai atrasar um pouquinho, você se incomoda? Eu, não, sem problema, tá reservado o horário aqui. Demorou, aí veio essa mesma moça com outra moça, uma moça de 18 anos, mais ou menos assim, diferente daquele tiozão. Pôs essa moça na cadeira, a moça fez assim pra mim, sorrindo, aí ela... Continuando o livro. Aí eu, quê? Ou seja, aí o pai tava falando com o espírito, tava conversando com uma incorporação. Mas você viu ele? Não, aquele senhor era um médium. E essa menina também era um médium. Aquele senhor era um médium qualquer. Eles incorporavam o mesmo espírito, falecido, entendeu? E o mais engraçado, assim, se eu tivesse começado com a moça, aí seria menos traumático pra mim. Porque eles já me avisariam, mas não. E só de eu ter contado isso pro Daniel, que foi uma coisa surpreendente, porque uma coisa que pra mim foi meio filme de terror. Eu recebi o contato de 2 livros de entidades. E eu tô escrevendo o livro como ghostwriter de uma pessoa que essa aí eu vou poder até me identificar depois, mais tarde, que também é uma entidade. Só de que ghost mesmo. Ghost. Mas aí como é que é? A pessoa, ela que incorpora e vai ditando? É um casal, eles fazem assim. Ela, como é a esposa do médium, e esse médium incorpora uma entidade, não é um espírito de um falecido, é uma entidade, que tem uma entidade. Tá. Que eu não sei, eu poderia até citar o nome, porque o cara, eles não me proibiram, o livro vai sair ali com o meu nome também. Mas ele incorpora e eu anoto, ou ela grava, porque ele incorpora em horários X. Inclusive, essa entidade incorporava na avó dele quando ele era criança, a avó morreu, ele nunca soube, ele nem era médium, um dia incorporou nele, ele sabe que é o mesmo da avó e não sabia nem o nome da entidade, ainda não fala. Aí, como chama a moça? Vandinha. Olhou pra eles um dia e falou, você é médium, né? O cara falou. A Vandinha Lopes? É. Ela falou, a entidade que você incorpora é tal, falou o nome. Ela falou, eu vou ter que conversar com ela pro livro. Ela falou pra mim também. E aí eu recebi outra indicação, por causa de eu ter te falado, 2 pessoas, então eu quero avisar que eu não escrevo só livro de gente morta, tá? Escrevo de viva também. Eu não psicografo só gente morta. Gente viva também. Mas enfim, eu achei surpreendente, assim, se eu tá falando com uma pessoa que estava incorporada. Nossa, foi sensacional. Eu perguntei porque existem relatos da pessoa falando com a entidade, mas vendo a entidade, nossa, eu falei com um rapaz que era moreno, assim, usando o chapéu, e aí quando vai lá falar com a mesma, ou falar, eu falei com ele, então eles falam, não, você falou com esta moça, ela incorporada na entidade, então ela viu a entidade no médium. No médium. Por isso que eu perguntei, achei que o rapaz poderia ser, você não, viu, mas na menina, eu disse que cara, tem uma coisa acho que você já ouviu falar, claro que você já ouviu que você foi do espiritismo, né? Você foi ou você é do espiritismo? Fui. É, psicofonia. Sim. O que é? Cara, isso pra mim é assim, com todo respeito aos espíritas, mas é assustador, porque a psicofonia é quando o médium, ele começa a falar pelo morto. E aí tem vezes que... porque a psicografia o médium incorpora e ele escreve a carta. A psicofonia, ele começa a falar e muitas vezes sai a voz do morto
no médium. Consegue. Às vezes a incorporação é tão intensa que ele é como se ele abaixasse, incorporasse, tipo, oi. Aí vem a voz. Imagina você ouvir a voz de alguém E sabe o que é o que pior? já faleceu. Muitos não articulam a boca. Só abre assim, ó. Não. Então, Sai. Abre aí a imagina. boca aí. Tipo, E eu falo, olá, aqui é o Dani. Fisicamente. tipo um. Dá. Como é o nome daquilo? É gramofone, né? É. Que tem um negócio. É. de- E dá um pouco de medo. Deve dar bastante. Você porque- imagina, você vai numa. Eu falo, né? Eu não trabalho com nenhuma verdade de fé pra minha vida, eu respeito todas, gosto de todas, mas as cartas psicografadas, elas me fazem chorar muito fácil, assim, eu fico muito emocionado. Mas essa de psicofonia eu nunca vi. Tem alguns lugares que atendem, gente? Tem, super. Isso é mais É comum? hoje em dia do que até psicografia. É, Ah, é? Às vezes você é incorporação. Basicamente, isso é uma incorporação, só que sem ser 100%, ela é parcial. Então a pessoa começa a falar como o desencarnado. Quando Imagina. eu ia no espiritismo, eu encontrava muito mais esse tipo de relato, esse mais tipo de acontecimento Experiência. do que psicografia. Boa noite.